Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast do nosso Évora Antiqua, promovido pelo Instituto Cultural de Évora. Hoje estamos aqui na sede da Liga dos Combatentes de Évora, e ao qual agradeço desde já a cedência do espaço e agradeço desde já a vossa presença e a vossa disponibilidade por nos terem aqui e por aceitarem o nosso convite. Portanto, aqui do meu lado esquerdo temos o Sr. Presidente, o Joaquim Santos. Do meu lado direito temos o Sr. António Pita, desculpa, esteve na Marinha. E aqui do meu lado esquerdo temos o Sr. José Moleiro, que esteve no Exército. Pronto, o nosso objetivo com este podcast agora é tentarmos preservar a memória, não só da Liga dos Combatentes, mas também das pessoas que efetivamente tiveram um papel importante na nossa história, neste caso, tanto quer o Sr. Pita, quer o Sr. Moleira, na Guerra Colonial. Infelizmente não conseguimos já ter os combatentes da Grande Guerra. Obviamente, por causa da idade, isso já nos é impossível. E o nosso objetivo aqui é a preservação, como já disse, da memória. E qual o melhor sítio para preservarmos a memória dos combatentes, se não mesmo na Liga dos Combatentes criada com esse propósito no início da década de 1920. E com isto, começa por perguntar aqui aos nossos convidados, que também nos acolhem, como é que surgiu a Liga dos Combatentes e qual foi a sua missão no pós-Primeira Guerra? Ora bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa disponibilidade em vir aqui visitar-nos. É sempre um prazer receber institutos, instituições e outras entidades a conhecerem o nosso espaço. Porque ao fim e ao cabo nós existimos para apoiar, mas também para divulgar o que são os objetivos e os propósitos da Liga dos Combatentes, como muito bem disse. Para responder à sua pergunta, eu só gostaria de fazer aqui uma pequena nota introdutória, se me permite. Claro. Eu sou sargento-chefe do Exército, na situação da reserva do Exército, como disse. Felizmente nunca estive na guerra do ultramar, porque a minha idade felizmente não apanhou já esse conflito, digamos assim. Qualquer das formas, como militar que sou, revejo-me nestes valores aqui dos meus colegas e camaradas que me ladeiam, e como tal é sempre um prazer enorme pertencer a esta instituição. Para responder a essa pergunta, também gostaria de fazer aqui uma pequena introdução de como é que surge a Liga dos Combatentes, antes de falarmos efetivamente de quais são os objetivos e qual é a missão da Liga dos Combatentes. A Liga dos Combatentes surgiu por força da participação do Corpo Expedicionário Português na Primeira Grande Guerra, em que as forças portuguesas, como sabemos, a Primeira Grande Guerra desenvolveu-se de 1914 a 1918, com a assinatura do armistício, em 11 de novembro, mas o nosso Corpo Expedicionário Português participou nessa Primeira Grande Guerra só a partir de 1917. E participou porquê? Porque as nossas províncias ultramarinas de então, principalmente Angola e Moçambique, andavam a ser flageladas, atacadas pelas forças alemãs, desde 1914, quando foi a data do início do conflito, e o governo português de então achou por bem que nós entrássemos também Um governo, diga-se passagem, radical. Exatamente, nós entrássemos nesse conflito para termos forças, ou seja, sermos aliados, termos os aliados que nos pudessem auxiliar e proteger dessas principais províncias que nós tínhamos, que era Angola e Moçambique na altura. E tanto assim que nós aprisionamos cerca de 70 navios alemães e por ordem dos nossos aliados mais antigos, são os ingleses, e como tal, por força desse ato, digamos assim,
a Alemanha declara guerra a Portugal e Portugal participa com o seu corpo expedicionário português. E é daí que surge a Liga dos Combatentes. Termina a guerra e em 1918 é assinado o armistício. Início de 1919, por toda a Europa, os países envolvidos começaram a fazer associações de antigos combatentes e em Portugal começou-se efetivamente a pensar nisso. Com o objetivo de quê? O primeiro, digamos assim, o primeiro mentor de criar a Liga dos Combatentes foi um senhor chamado João José Faria de Afonso, em 1919 também, naquele sistema de que era necessário apoiar os órfãos dos combatentes que tinham falecido na guerra, apoiar as viúvas, apoiar os antigos combatentes que vieram de lá, muitos deles completamente estropiados, quer fisicamente, quer psicologicamente, e pronto, era necessário haver uma associação que os representasse e que os apoiasse, porque nós sabemos que nestas situações muitas vezes o próprio Estado não os apoia condignamente e então era fundamental reunir uma associação que representasse esses combatentes que derivaram de lá. Em 1919 não correu muito bem. Este senhor que eu frisei há pouco não conseguiu reunir muitos consensos, não conseguiu reunir muitas pessoas que o apoiassem, mas ele não desistiu de ideia e em 1921, aí sim, marca o início da Liga dos Combatentes, apoiado por dois oficiais subalternos, um da Marinha, o primeiro-tenente Horácio Pereira, e outro do Exército, o tenente Joaquim Ministro, tem assim um nome pomposo, não é? Digamos assim, começam a dar os primeiros passos para a constituição da Liga dos Combatentes. 1921, que é o que marca o início efetivo da Liga dos Combatentes. Tanto assim que nós estamos a comemorar o centenário desde 1921. Okay. Portanto, essa data de 1919 frisou, não conta para efeitos de criação da Liga dos Combatentes. Em 1921 começam a ser dados os primeiros passos. A Liga dos Combatentes inicialmente foi designada por Liga dos Combatentes da Grande Guerra, porque chamava-se aquele conflito a Grande Guerra, porque até então não tinha havido um outro grande conflito na Europa. E então começam a ser dados os primeiros passos, mas só em 1923, numa reunião magna, é que são eleitos os primeiros corpos de dirigentes da Liga dos Combatentes. E que depois, em 29 de janeiro de 1924, é então aprovado por portaria oficialmente a Liga dos Combatentes. Ou seja, nós, Liga dos Combatentes, consideramos a data de 1921 e estamos a comemorar o centenário que abrange estes 3 anos, 1921 a 1923. Surge nessa altura a Liga dos Combatentes e precisamente no ano de 1923 surge a agência da Liga dos Combatentes do Distrito de Évora. Portanto, nós somos quase que os primórdios a nível de núcleos quando apareceu a Liga dos Combatentes. E portanto, nós somos também um núcleo já quase centenário. Iremos para o ano, se Deus quiser, comemorar esse centenário. O nosso aniversário é o dia 16 de novembro de 1923, quase coincide muitas vezes com o 11 de novembro, que foi a assinatura do armistício. E basicamente os propósitos com que foi criado o núcleo aqui em Évora e foram exatamente os meus propósitos que derivavam da instituição principal da Liga dos Combatentes, em que o primeiro sócio, o sócio número 1 e digamos que assim, o primeiro presidente dessa agência do Distrito de Évora da Liga dos Combatentes era um capitão miliciano médico chamado Agostinho Caíno. Nasceu primeiro na Rua dos Mercadores, número 25, e pronto, e depois com 31 sócios, e ao longo dos anos foi mudando de instalações. Tivemos no quartel-general, tivemos ali ao fundo da Rua de Macedo, na antiga prisão, sim, que depois foi mais tarde distrito de recrutamento, até que estamos neste local, que são 2 casas do Estado, cedidas pelo Exército Português, a nível de protocolo, e pronto, basicamente é esta a origem, digamos assim, da Liga dos Combatentes e do núcleo dentro. Muito bem.
E atualmente, a missão da Liga dos Combatentes, como é que se pode descrever a sua missão? Então, a missão é muito fácil de descrever. Se nós formos a olhar para o que está escrito nos estatutos da Liga dos Combatentes e tudo isso, parece-nos ser uma coisa muito abrangente. Ao fim e ao cabo, é muito simples, é apoiar todos os antigos combatentes e estendendo esses antigos combatentes aos sócios da Liga, porque mais à frente poder ter a oportunidade de falar nas várias categorias de sócios que existem na Liga, apoiá-los de uma forma, aqueles mais carenciados, apoiá-los de uma forma material, de uma forma também psicológica, com apoio psicológico. Mais à frente também poderemos falar acerca desses apoios. Portanto, é um apoio efetivo, material, moral, psicológico, enfim, porque infelizmente, por força de idade, e como falou, já não temos sócios que sejam derivados da Primeira Grande Guerra, digamos assim. A maior parte dos números de sócios que nós temos agora combatentes são da Guerra do Ultramar, não é? E são esses que nós fundamentalmente apoiamos. Embora nós depois tenhamos, ao longo dos anos, mudado o nome, inicialmente, como eu disse, chamava-se Liga dos Combatentes da Grande Guerra e que, por sua vez, mais tarde passou a integrar-se ao nome de Liga dos Combatentes para ser mais abrangente. Qual foi a razão dessa mudança de nome? Precisamente por isso. Foi precisamente por isso, porque ao chamar-se Liga dos Combatentes da Grande Guerra, poderíamos estar só a associar isso àqueles combatentes que saíram e aos familiares que têm daquela Grande Guerra. Sim. E como nós queremos garantir a continuidade e a perenidade da Liga dos Combatentes no tempo, daí que depois começámos a receber na Liga os combatentes da Guerra do Ultramar. Nós felizmente não participámos na Segunda Guerra Mundial, de uma forma mais efetiva, e daí temos mudado para ser uma coisa mais abrangente, ou seja, ao chamarmos Liga dos Combatentes, iria abranger todos os combatentes que foram ao longo dos anos participando em conflitos, nas Forças Armadas, ao longo dos tempos, digamos assim. Para apoiar também. Exatamente, ou seja, o objetivo inicial como foi criado mantém-se atualmente, ou seja, é sempre apoiar esses antigos combatentes, uns de um apoio material, outros de um apoio psicológico, outros com um apoio moral, e depois estendemos isso não só a esses combatentes, mas também ao resto dos sócios, que nós temos várias categorias de sócios, e mais à frente, se tiver interesse, eu poderei enumerar essas categorias de sócios e digamos que apoiá-los todos de uma forma igual, digamos assim. Já que falou na categoria de sócios, porque é que não falamos agora um pouco disso para nos elucidar um pouco? Ok. Pronto, como a Liga funciona? Então há 6 categorias de sócios. Há os sócios combatentes, que são aqueles sócios que estiveram a participar em conflitos armados. Ou, neste caso, agora mais recente, em missões de paz, ou missões de manutenção de paz. Tínhamos os sócios combatentes, que eram os da Primeira Grande Guerra. Depois temos os sócios combatentes, que agora o maior volume de sócios combatentes são aqui os meus 2 colegas, o Zé Moleiro e o António Pita, que são sócios combatentes porque participaram na Guerra do Ultramar, digamos assim. Ou então, agora mais recentemente, são os militares das Forças Armadas que participam, militares das Forças Armadas e Forças de Segurança. Pronto, também é importante frisar, quer seja PSP, quer seja GNR, que participam ou em conflitos armados ou mesmo em operações de manutenção de paz. Como, por exemplo, como nós participámos com forças inicialmente na Bósnia e Herzegovina, no Kosovo, agora mais recentemente na República Centro-Africana, ou seja, todos esses militares que participam nessas operações de paz, ou de manutenção de paz, ou estabilização, ou tudo isso, também são sócios combatentes. Depois temos outra categoria que é os sócios efetivos, que é todos aqueles que são militares ou que cumpriram o serviço militar, mas que nunca participaram em nenhum conflito armado, em nenhuma missão de paz. Depois temos ainda os sócios extraordinários, que são os sócios que são cônjuges dos sócios combatentes, ou dos sócios efetivos, ou então os ascendentes até segundo grau desses sócios combatentes ou sócios efetivos. Porque a vossa missão é também ajudar as famílias. Exatamente. Ou seja, à semelhança do que aconteceu quando eu frisei logo de início a criação da Liga dos Combatentes, que era para apoiar esses combatentes que saíram da Primeira Grande Guerra, mas também apoiar as viúvas, as esposas, os órfãos
desses combatentes que saíram de lá. Portanto, depois existem estes sócios extraordinários, que é os cônjuges e os ascendentes ou descendentes até segundo grau dos sócios efetivos ou sócios combatentes. Depois temos os sócios apoiantes, que são aqueles que, e esta figura do sócio apoiante já apareceu muito mais tarde na Liga dos Combatentes, porque até há uns anos atrás apenas eram admitidos como sócios da Liga dos Combatentes ou os sócios ou os combatentes, ou os militares, ou ex-militares, ou os familiares diretos, e só mais tarde é que aparecem os sócios apoiantes. Os sócios apoiantes foi uma forma de a Liga garantir a sua continuidade e a sua perenidade, digamos assim, a sua longevidade ao longo do tempo. São aqueles sócios que, ao fim e ao cabo, nada têm a ver com a instituição militar, nunca desempenharam funções na instituição militar, nunca foram militares, nunca participaram em nada disso, mas que ou se revêem nos nossos princípios, nos nossos objetivos, ou então porque também sentem que podem colher alguns frutos no apoio que nós lhe prestamos. E só a título de exemplo, reportando-nos aqui ao núcleo de Évora, nós neste momento somos dos núcleos maiores do país, e depois até vos convidava no final, até podíamos ter feito essa introdução ali, quando vos recebi, a mostrar-vos ali os diplomas que refletem exatamente isso. Estas duas medalhas minhas que aqui estão à frente não foram escolhidas ao acaso, foram propositadas, porque elas refletem, são apenas simbolicamente, e refletem o quê? O reconhecimento de parte da Liga dos Combatentes ao núcleo de Évora, a nível de número de sócios que fazemos anualmente. Ao longo de cerca dos últimos 7 ou 8 anos somos o núcleo em Portugal que maior número de sócios faz, e uma dessas medalhas reflete isso. Temos mais, mas esta é só um exemplo, não é? Outra é a nível dos apoios que nós prestamos aos sócios mais carenciados, a nível financeiro, e basicamente é só para dar um pequeno exemplo. Acho que não me perdi e estamos a falar dos sócios apoiantes. Sim. Pronto. Nós temos cerca de 3.100 sócios neste momento, e em que cerca de 40%, 50% são sócios apoiantes. Sim. Ou seja, são o maior volume. E porquê? Porque nós temos muitos protocolos com entidades das mais variadas instâncias, desde clínicas médicas, clínicas dentárias, agências de viagens, o Hospital da Misericórdia, clínicas dentárias, oficinas, multióticas, farmácias, etc. Temos cerca de 50 protocolos, e em que, ao serem nossos sócios, as pessoas também colhem um bocadinho, fruto destes protocolos, mais apoios. Porque, e só tipo de exemplo, nós, infelizmente, e não querendo aqui derivar um bocadinho para o campo político, porque não é esse o nosso objetivo, mas nós sabemos, infelizmente, como é que está atualmente o Serviço Nacional de Saúde, não é? Sim. Pronto. Em que nós muitas vezes esperamos demasiado tempo por uma consulta de especialidade. E isto vou só dar aqui um exemplo, poderia enumerar muitos, mas por exemplo, e as pessoas que têm baixos recursos ou ficam à espera um ano e meio de uma consulta de especialidade, ou então sujeitam-se a pagar uma consulta de especialidade no particular 75, 80 euros. Por exemplo, nós só com o protocolo que temos aqui com o Hospital da Misericórdia, não fazendo publicidade ao hospital, mas é um facto e temos que o reconhecer, é um dos nossos principais patrocinadores. Qualquer pessoa que seja nossa sócia, chega lá através do protocolo e paga apenas a módica quantia de 25 euros. Ou seja, há uma diferença logo a quase de 55 a 60 euros de diferença. O que, se formos traduzir isso para o valor anual da cota, que são 20 euros, estamos a falar que uma pessoa que vá a uma única consulta ao Hospital da Misericórdia fica logo com 3 anos de cotas pagas. Toda a gente pode ser sócia, fica o convite feito para todos vós, passa a publicidade, se quiserem ser sócios da nossa instituição, mas isto é só para referir que é importante este tipo de protocolo. E até brincando um pouco, às vezes chegam aqui pessoas para se associar e dizem-nos assim, olha, eu vinha aqui fazer um seguro de saúde. Não, e nós dizemos, não, aqui não faz seguro de saúde, fica sócio da instituição e ao ser sócio da instituição vai beneficiar destes protocolos. A ti quanto é que é o valor? São 20 euros. E as pessoas dizem, mas 20 euros até é menos que aquilo que eu pago mensalmente de seguro de saúde. Isso não, são 20 euros anuais. Pronto. Isto foi só aqui um pequeno... para além desses apoios com os protocolos, também temos aqui em Évora, no núcleo de Évora,
o chamado CAMPS número 6. O que é esta sigla? É Centro de Apoio Médico, Psicológico e Social. É outra das valências da Liga dos Combatentes. Não sei se estou a falar muito, às vezes quando for necessário é bom que me interrompa. Deixa-me só fazer uma intermissão. Eu como historiador estou um bocado a par das coisas e dentro da historiografia nacional há muitos estudos, ou começa a haver muitos estudos, desde as comemorações do centenário, sobre o psicológico dos soldados, do stress pós-traumático e de outras incapacidades mentais, psicológicas que os ex-combatentes possam ter, isto relativamente principalmente à Grande Guerra, mas também não excluindo os combatentes da Guerra Colonial, que temos aqui duas memórias vivas. Sim. E ainda bem que refere a esse caso, porque, e vem de encontro àquilo que eu ia exatamente dizer. Até há algum tempo atrás não se olhava para este problema do stress pós-traumático como um problema efetivo que existisse na população portuguesa, nessas pessoas que vieram da guerra do ultramar. Muitas vezes as pessoas sofriam de alcoolismo, muitas vezes havia uma espécie de violência, entre aspas, de comas, a nível familiar, e muitas vezes olhava-se para estes problemas como problemas psiquiátricos ou como problemas da própria sociedade, mas não olhávamos para que muitos destes casos pudessem derivar precisamente desse stress pós-traumático, ou seja, dos problemas que efetivamente as pessoas passaram. E depois eu não quero entrar muito nesta situação, porque aqui os meus colegas é que irão falar um pouco mais sobre isso, e durante muito tempo não se olhou para estes problemas. Então, por outro lado também, durante algum tempo, estes casos nunca foram muito vindos à baila, como se dizer, na gíria popular. Não lhe estava a falar destes problemas. Às vezes são temas tabus. Exatamente, tirou-me exatamente a palavra que eu utilizar. Porque durante muito tempo, e eu estou sempre a utilizar, e que os meus colegas sabem que eu utilizo muitas vezes esta palavra, a palavra tabu. Porque na nossa sociedade, no pós-25 de abril de 74, durante um período de tempo, e não entrando novamente no campo político, mas durante um período de tempo, não se interessava falar na guerra do ultramar. Porque estava associada à guerra do ultramar, ao antigo regime, ao regime da altura, dizia-se que era um regime fascista, um regime de uma ditadura. Não vou obviamente adjetivá-lo, pronto, são factos históricos, mas o que é facto é que essas pessoas que participaram na guerra do ultramar foram pessoas que 90% foram para lá obrigadas. Sim. Perderam a sua juventude, muitas delas perderam lá a sua vida, as que não perderam a vida perderam as suas capacidades motoras, as suas capacidades psicológicas, mas não se olhou para este problema. E a Liga dos Combatentes começou-se a perceber que realmente era necessário fazer um trabalho mais desenvolvido no campo psicológico. E daí ter criado no país vários campos, portanto, os Centros de Apoio Médico, Psicológicos e Sociais, em que aqui o nosso é o 6, para precisamente criar equipas de especialistas, com psicólogos, com assistentes sociais, com equipas de médicos, enfermeiros, para apoiar precisamente esses antigos combatentes. E não só, também as famílias. Sim. Porque nós muitas vezes sabemos que uma pessoa que esteja em casa com um problema psicológico, um stress pós-traumático, se calhar os danos colaterais são sofridos por quem? Precisamente pela família, pela esposa, pelos filhos, e que muitas vezes não se apercebem. E então nós fazemos esse trabalho com equipas de psicólogos. Nós, aqui em Évora, que é o número 6, temos connosco a trabalhar a tempo inteiro um psicólogo que é sargento-chefe também do Exército, mas ainda está no ativo, que voluntariamente vem aqui desempenhar funções à segunda-feira, e estamos agora, tínhamos uma outra psicóloga, que entretanto saiu, mas estamos a contratar uma nova psicóloga para nos apoiar e continuar a fazer este trabalho de apoio psicológico. Temos também uma enfermeira que vem cá voluntariamente 15 em 15 dias para fazer alguns rastreios a nível de medição do colesterol, dos diabetes, da tensão arterial, fazer um check-up. Tudo isto são consultas e tratamentos gratuitos para os nossos sócios. E também apoiamos, quando foi criado aqui o Campus número 6, os núcleos do Alto Alentejo, porque existem muitos núcleos aqui à volta que também são apoiados. Agora, atualmente, são mais apoiados quais núcleos?
o núcleo de Campo Maior, o núcleo de Porto Alegre. Antes apoiámos o núcleo de Argueires de Monsaraz, que entretanto foi lá criado um outro campus, e como tal deixou de ser necessária a nossa colaboração, e a Liga achou que era importante tratar estas pessoas e tanto assim nós fazemos terapias individuais, terapias de grupo, não só com os antigos combatentes, mas também com as famílias, digamos assim, com as esposas principalmente, e depois começámos a alargar este apoio psicológico não só aos antigos combatentes sócios, mas a todos os sócios que nos queiram, que desejem e que necessitem desse apoio psicológico. Já temos aqui crianças, jovens, crianças que sofriam, por exemplo, de bullying na escola, tivemos aqui pessoas militares das forças de segurança, guardas prisionais, também muitas vezes sofrem um stress da sua força da sua profissão, e nós alargamos precisamente para todos os sócios este apoio psicológico. Então a Liga, não só em termos históricos, consegue preservar a memória dos antigos combatentes, como a nível social está muito presente na sociedade. Sem dúvida. Mas infelizmente não é tão vista, não é tão popularizada assim como se pensa. Sim, porque a prova está que temos aqui 5 jovens, não é? E é a primeira vez que vêm aqui visitar o nosso espaço e se calhar quase nem conheciam a existência deste espaço, não é? Pronto. E o que se passa aqui é apenas um exemplo demonstrativo do que se passa a nível do país, não é? Sim. E a nossa função é exatamente essa, é cada vez mais, e volto a realçar e volto a agradecer a vossa presença aqui, porque é mais uma forma de nós darmos a conhecer o nosso trabalho, divulgarmos a Liga dos Combatentes, qual é a sua missão, quais são os seus objetivos, porque é assim que garantimos a longevidade, a perenidade da Liga e darmos a conhecer a nossa missão. Claro. E com uma história tão rica como é a Liga dos Combatentes, tem que ser sempre preservada, tem que ser sempre divulgada e enquanto historiador digo que é uma grande perda não estar a falar mais da Liga dos Combatentes no pós-Grande Guerra e no pós-Guerra Colonial. E enquanto pessoa enquanto cidadão acho que é um crime não se falar desta instituição, desta Liga, que tão importante é. E pronto, agora indo mais para o foro da memória, da preservação da memória, temos aqui, como já disse, 2 pessoas que são memórias vivas, que participaram na Guerra Colonial Portuguesa. Aqui o Sr. José Moleiro, peço desculpa, Moleiro. O Sr. José Moleiro no Exército na Guiné, não foi? Em 1970. 1970. E o Sr. António Pita na Marinha. Eu agora gostava que os senhores partilhassem connosco uma história ou 2 que se sentissem confortáveis em partilhar. E pronto, se calhar começava aqui com à minha direita o Sr. António Pita, com a sua história. Desde já, muito obrigado. Desculpa lá, só uma questão da conservação das memórias. Sim. Depois eu pedia que um dos meus colegas falasse precisamente também do trabalho que nós fazemos aqui a nível de conservação das memórias, nomeadamente com o talhão dos combatentes que nós temos no cemitério. Desculpa, não, mas acho que é importante que vocês os dois também são as pessoas que estão cá há mais tempo e falem vocês disso, porque eu já falei demasiado, já tenho... Não, mas ficava bem assim. Não, fala, Sr. Pita. Ainda por cima, você é uma das pessoas que... Sim, é relação... Não, sim, exatamente. Em primeiro lugar, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Bom, isto é assim, sabe, isto da guerra do ultramar é muito complicado por uma razão. Nós começamos a sofrer logo na altura que somos mobilizados. Porque somos mobilizados e pronto, aparece num palco dizer que nós somos mobilizados. Vimos dizer, olha, sabes, fulano morreu, o outro não veio, o outro falta-lhe uma perna, o outro está imobilizado, e sabes, olha, fulano, o outro também não veio, olha, morreu ali o filho e tal, isto é muito complicado. Logo aí começa um stress difícil de resolver. Depois temos a partida, logo à partida também, é quando entramos num navio que vamos embora para uma África, com o pensamento, nós somos jovens, e vamos dizer, vamos para uma guerra. Ora, vamos para uma guerra,
os nossos pais, a nossa família, as nossas amizades, tudo, com a esperança de voltar, mas também com a ideia de não voltar. Pronto, isso é uma das situações piores que logo à partida que nós temos bastante dificuldade em tratar de nós próprios. Em segundo lugar, em histórias de lá, eu estive lá em 68, 70, estive lá 26 meses, eu estava na Marinha. Posso perguntar o nome do navio? Olha, estive cá, eu começo por cá, estive no Santa Luzia, lá estive no São Vicente, estive no São Vicente, pronto, eu no São Vicente lá e cá estive no Santa Luzia. Depois, o que é que acontece? Por exemplo, o meu caso pessoal e como os meus amigos, chegámos a andar 29 dias no mar sem ver terra. Que é complicado, sim. Muito complicado, não é? Atrás de navios, isto outra vez é política, que eram contra o regime, não é? De outros países. Pronto, isso era uma das histórias. Outras histórias, por exemplo, andávamos nos rios, como eu tive, por exemplo, no Rio Zaire, estive junto com Brazzaville ou com Kinshasa, e num dia desses em que tive de serviço, por exemplo, da meia-noite às 4, e quando deitei, existia aquilo chamado uma coberta, que era o quarto onde nós dormimos, cá em baixo, no navio. Eu costumo dizer por brincadeira, na Marinha não há barcos, há só navios, tinha que dizer isto. E então levantei-me e entrei de serviço no navio, né? E quando cheguei cá acima, estavam 7 ou 8 caixotes assim grandes, e não sei o quê, uma pessoa, rapaz novo e tal, lá vim para cima com a espingardinha e tal, à espera que viesse algum tiro de algum lado, e deitei-me em cima ali daqueles para descansar. Entretanto veio o meu chefe e diz-me assim: Vitor, tu sabes onde é que estás deitado? Eu disse: não, estou aqui em cima das caixotes, é para ir, se calhar vão para Luanda. Disse eu. Diz-me: não, tem aí 7 mortos. Isto é complicado. Mas reagiu. Está a ver, tentou apiar, não é? Quer dizer, isto é complicado, não é? E então são histórias difíceis que hoje, na minha opinião pessoal, além da Liga dos Combatentes, e eu, no meu caso pessoal, e não estou a dizer porque há muitos anos, e tal, mas como diretor, custa-me não ver mais qualquer coisa ser feita pelos anticombatentes, porque nós dizemos assim: aquele sofreu porque não traz um braço, o outro sofreu porque não traz uma perna, o outro sofreu, não sofreu, coitado, morreu. Mas aqueles que cá estão, o sofrimento entra dentro de nós mesmo. Sim. Está connosco, que é o pensamento, tudo aquilo que a gente viu e tal. Pronto, isto é uma história que eu conto agora. Não. Posso só pedir para elaborar? O senhor referiu que andava à caça, digamos, dos navios contra o regime. Não, sim, não era bem caça, era porque navios que entravam dentro das nossas águas, dentro das nossas águas, e na altura até acontecia que andava numa patrulha, e os patrulhas eram fracos e passavam navios por nós, de outros países, que é complicado estar a dizer que outros países são, não é? E nós íamos atrás daqueles navios, uns iam para a África do Sul, passavam por águas da África do Sul, outros passavam por a água com Brazzaville ou Kinshasa por aí fora, e quando eles passavam aquelas águas, nós voltávamos para trás com a nossa missão a pensar, nós cumprida, e sempre na esperança, se eles voltam para trás com aquelas armas todas que têm, o que é que nós fazemos? Era complicado, não é? E pronto, e eram as histórias que a gente tivemos, e pronto. Muito obrigado pelo seu testemunho, muito obrigado por ter aceito. Muito obrigado aos senhores. E o senhor José Moleiro. É espanhola. Moleiro. Esteve na Guiné. Certo. Em 1970. Sim, senhor. O que é que nos consegue partilhar? Eu consigo dizer aquilo, algumas palavras do que o meu colega transmitiu, passou-se também connosco. Eu tive mais algumas coisas pequenas, mas que para mim foram grandes, que foi
logo na altura da mobilização, na altura que se falava que a Guiné era a pior delas todas. E eu dizia à minha mãe, que Deus tem, o meu irmão, quando fui mobilizado, olha, fui mobilizado, mas felizmente se calhar não vou para a Guiné, se calhar vou para a Angola ou vou para Moçambique. E quando veio o papel, e foi até um colega destes meus queridos amigos que aqui estão, que me vieram transmitir, que eram tropas, foram eles que me vieram transmitir que estava mobilizado para a Guiné. Era precisamente o sítio que eu não gostava de ir, porque se ouvia falar que a Guiné era o pior delas todas. E pronto, vim, graças a Deus, ou aquilo que tiver de serviço, fui e vim, passei um bocado, é verdade, passei, enquanto o meu colega andou de barco, andou de navios, andou disso tudo, eu andei a pé. E eu andar a pé, na baixa. Eu já disse propósito. Tá certo. E eu andei a pé. Eu era radiomontador, ou seja, reparava os rádios. Era o responsável pela oficina de rádios montadores em Teixeira e Pinto. Eu cheguei à Guiné, cheguei a Bissau, meteram-me animogos, eram os jipes que a gente na altura chamava, e depositaram-me em Teixeira e Pinto. E em Teixeira e Pinto passei os meus 22 meses. Estive sempre em Teixeira e Pinto, embora saíssemos a algumas localidades. Isto porquê? Porque em Teixeira e Pinto era o centro da COP, ou seja, da Psico. Quem esteve comigo em Teixeira e Pinto foi o Sr. General Ramalhiantes. Eu estive na altura do Sr. General Spínola. E o Sr. General Ramalhiantes era o responsável pela política lá dessa zona, né? E em Teixeira e Pinto depois ia a várias localidades, Caxias e tal, reparar rádios, ou traziam, a maior parte deles, traziam para Teixeira e Pinto, que era onde a gente reparavam rádios. Em Teixeira e Pinto, tenho uma história só para contar, em Teixeira e Pinto, nunca fomos atacados, exceto uma vez, em que nós estávamos para vir agora, já para a metrópole. Portanto, tínhamos vindo Teixeira e Pinto, em colunas militares até Bissau, e eu nunca tinha feito serviço de porta-armas, não sei como é que chamam agora. Sentinela, exatamente. Nunca tinha feito, nunca me tinha calhado, como eu era o responsável pela reparação dos rádios, ou seja, era de transmissões. Eles diziam que o de transmissões não podia estar ao ponto de estar ali a descoberto, alguém podia roubá-lo e depois transmitir alguns segredos atrás. Mas pronto. E então a gente depois, em Teixeira Pinto, aí a gente reparávamos os rádios, íamos para Bissau. E agora perdi-me aqui um bocadinho. E foi quando foi fazer a porta de armas, lá no Sentinela. Exatamente, quando fomos atacados. Foi a única vez. E eu fui destacado para uma central elétrica que a gente tinha. Nós não tínhamos eletricidade, fizemos uma central elétrica onde tínhamos vários aparelhos a produzir eletricidade para o quartel. E eu fui aí fazer esse serviço, fui eu com 2 soldados. E se calhar por ser bom lentejano ou bom português, haviam 3 bidões cheios de areia. Sim. Ora, se eu perguntar a qualquer pessoa qual era o bidão que escolhia, não ia escolher o da ponta, ia escolher do meio. Foi o que eu fiz. E então escolhi o bidão do meio. E os outros meus colegas escolheram cada um da ponta. Estávamos uma noite maravilhosa, via-se as estrelas e eu estava sentado no muro, calhava-me a mim a fazer o turno daquela altura, estava sentado no muro, com a espingarda assim entre as pernas, e a pensar para comigo, não me esqueço. A minha mãe, agora chego ao pé da minha mãe, chego ao pé do meu irmão, não sei o quê, daqui por mês, daqui por 2 estou lá, não sei o quê, não sei o quê. Estou neste desabafo, mim próprio, e vejo passar ao pé da minha cabeça uma coisa, parecia lume.
pum! E assim, caralho, mas que coisa é esta? Quer dizer, eu nunca tinha ouvido uma coisa daquela, né? Sim. Mas caralho, o que é que se passa? E começa a ver, a correr, aquilo lá nas casas, se chamava da gente, tabancas, começa a ver correr debaixo daquilo que tem umas penduradas, aquilo era uma avenida principal, não havia nada, começa a ver uma série de pessoas a correrem por ali fora. E dizia, estamos a ser atacados. E eu tinha muitos amigos, nós tínhamos em Teixeira Pinto comandos, fuzileiros, tínhamos toda a tropa especial, porquê? Porque era pobre, porque era o ramalhante, né? Tinha que estar protegido por aquele pessoal todo. E eu tinha pessoas amigas que, antes de eu ir para baixo, tinha dito, olha que eu vou estar de serviço hoje, daqui a 15 dias vou-me embora, se ouvirem qualquer coisa, vocês vão-me lá salvar. Isto de brincadeira entre nós. Como é que fomos atacados durante a noite, vimos aquilo tudo, e eu estava no meio dos meus 2 colegas. E vejo vir uma pessoa a pé, em tronco, só a proteger as partes, vejo vir direito aos bidões. E eu digo para os meus colegas, ninguém faz fogo sem dizer. Vê-me aquele instinto, ninguém faz fogo sem dizer. E tudo ali com a espingarda apontada à espera que o gajo passasse e a gente lhe desse um tiro. E eu digo assim, ninguém dá um tiro a ninguém. A pessoa veio, um homem zarrão, veio, passou aí a 1 metro dos bidões onde a gente estava, passou, olhou, não disse nada, andou para a frente e vimos, ele faz um sinal qualquer, com os braços, e começa a partir dessa altura, começamos a ver correr direito ao quartel, não quero exagerar, mas sei lá quantos indígenas a gente vê correr direito ao quartel. E disse, e a atirar morteirada para o quartel, e não sei o quê, não sei o que mais. E eu digo para o meu colega, estamos feitos. Mandaram morteirada lá para cima, está tudo morto lá em cima. Acabaram com aquilo tudo e agora estamos sujeitos 3 aqui sozinhos. O que é que isto vai dar? E eu, com a aflição dos tiros, daquilo tudo, atiro-me de cabeça porque vejo um gajo com uma arma apontada aos bidões e eu vejo aquilo tudo e atiro-me para um bidão. Rasguei as calças todas aqui assim. Fiquei rasguei até que ele acabou, começavam a ouvir os meus colegas, os comandos, não sei o quê, né? Uma algazarra para aquela avenida afora, e aquilo acabou. Quando eu vou para cima para o quartel, os meus colegas, vinha um major, que era o 2º comandante, pela avenida abaixo, e chega ao pé de mim e diz-me assim, podias ter sido o herói da guerra, pá. Depois contaram-lhe o que é que se tinha passado. Quer dizer, quando ele soube, ainda a gente estávamos num posto. Podias ter sido o herói da guerra. E eu olhei para ele e digo assim, meu major, eu era o herói da guerra, mas ficava ali estendido. E agora estou aqui a olhar para si. Nem uma nem duas me disse. Nem uma nem duas me disse. Só me disse, podias ter sido o herói da guerra. E eu disse, pois, mas se eu fosse o herói da guerra, eu estava ali estendido. Como não fiz isso, eu estou aqui a falar consigo dos olhos dos olhos. Portanto, são estas coisas que nos marcaram para toda a vida. Quando cheguei a Portugal, também cá a Portugal, trouxe uma doença comigo que hoje felizmente está curada, que apanhei lá, que era o paludismo. Sim. Em que apanhei essa doença lá, andei-me a tratar cá pelas Forças Armadas, isso não tenho a mínima razão de queixa deles, pelos contrário, correram os médicos todos, fizeram-me exames a tudo, porque atrasei o paludismo e ao fim eu parece que morria com frio e de repente aquilo abalava tudo, ninguém conseguiu descobrir aquilo que eu tinha, e isto para mim causou-me problemas pessoais terríveis, não é?
Nessa altura era solteiro, a minha mãe sofreu com isso, o meu irmão sofreu com isso, todos nós da minha família santemos com isso, porque ainda por azar era o único da família que fui tropa, a bem dizer. A partir de mim foram mais, não é? Mas até aquela altura foi o único que fui para o ultramar e fui o único que fui tropa, não é? E isso, de dizer-lhe, dê-me condições ou dê-me uma estrutura diferente daquela que eu não tinha. E hoje, se calhar, analiso as coisas completamente diferente daquelas que analisava anteriormente. Mas também começo a ficar cada vez mais a pensar na guerra do ultramar. E isto estou a senti-lo de dia para dia. Cada vez que me faço mais velho, começo a sentir cada vez mais, a ir buscar cada vez mais as coisas que eu passei no ultramar. E era, em geral, foi isto. Obrigado pelos vossos testemunhos. Tínhamos esquecido de dizer. Diga. Já agora também, como o meu colega disse isso também, eu não me lembro disso, vamos lembrando, porque dá tudo leve. Obrigado. Eu tive 2 meses e meio no hospital também, em Holanda, com febre tifoide e paludismo. E foi uma situação muito difícil também, porque já viu o que é. Nós, por exemplo, na nossa terra, quando estamos no hospital e nos visitam durante 2 ou 3 dias, dizem logo, mas nós há 2 ou 3 dias também vimos a nossa família ou alguém da nossa família. E eu tive 2 anos e meio no hospital só com a visita de algum amigo e com paludismo também, febre tifoide. Isto não é fácil às vezes também. O psicológico mexe muito. Exatamente, é isso que eu queria dizer. E agora está-se a buscar isso. Pode falar. E isso agora está-se a buscar. Eu, pelo menos, sinto que estou cada vez mais a ir buscar estas coisas. Eu, por acaso, ainda não tínhamos falado até nós sobre estas coisas, não é? Mas eu estou a sentir que cada vez mais estou a ir buscar coisas que eu passei na Guiné. Eu lembrar-me delas que não me lembrei durante estes anos todos que já passaram depois disto, e agora estou a ir buscar. E às vezes a minha mulher até me diz assim, minha esposa, mas o que é que tu passaste, levaste a noite toda a sonhar? Falavas alto e não sei o que, não sei o que. Eu nunca sofri nada disso, mas agora estou a ir buscá-las. Só Estou-me a lembrar, 50 anos. Estou-me a lembrar de tudo isso, não é? Eu uma vez falei com a doutora que aqui estava, antes, a nossa psicóloga, falei sobre essas coisas e ela disse-me que quando quisesse vir eu bater com ela à porta. Mas as coisas têm-se ultrapassado, mas sinto que não sou já a mesma pessoa em termos de saúde daquilo que era. Estou a ir buscar coisas que nunca fui buscar. E isso vai de encontro a uma pergunta que eu gostava de fazer aos 2 antigos combatentes. Como é que a Liga vos ajudou nisso? Como é que, a superar quando chegaram a Portugal? Como é que a Liga agora está? Olha, eu na altura que cheguei a Portugal não tinha contactos nenhum com a Liga, A partir da altura que cheguei a Portugal, comecei os nossos amigos, as pessoas que a gente cá deixou, e tomei conhecimento com alguns, concretamente ali com o meu colega, com o Seco, através de um outro militar também, que tomámos contactos, tomámos várias conversas entre nós, e foi através dele e do outro militar também que eu vim para a Liga. Sim. Porque eu não era sócio da Liga, não era nada. A partir da altura de umas primeiras conversas que a gente teve, que era um senhor tropa chamado Neto Pires, aí através do Avelino começámos a contactar e vim para a Liga. Pronto. E a partir da altura que vim para a Liga, vim como diretor já. Sim. E tenho mantido cá ao longo dos anos. E digo-lhe honestamente, aquilo que a gente ouve aqui de sócios, combatentes ou não combatentes, ou esposas, eu fiquei surpreendido, aquilo ali, com o problema que é posto pelas mulheres dos ex-combatentes.
Ou aqui problemas gravíssimos, e houve problemas gravíssimos, de esposas de militares que nos contavam, que nos contam a nós aqui, na altura, que era muito complicado viverem com uma pessoa que tivesse vindo do ultramar e que tenha estado numa zona de muito conflito. Uma zona onde tinha estado com muitos conflitos, acordam durante a noite e maltratam, como o Sr. Presidente frisou aqui, maltratam todas as vezes as famílias, as mulheres, os filhos, maltratavam todas essas pessoas e depois arrependiam-se disto tudo que faziam. Mas as mulheres sofreram na carne muitos problemas graves. E ainda hoje se passa isso. E para mim é uma das lacunas que existe no nosso país, é a Liga dos Combatentes não ter mais apoio, que pudéssemos ir, eu falo do nosso Alentejo, pudéssemos ir para o campo, aldeia em aldeia, à pergunta de militares que tenham servido no ultramar, ouça, apanhávamos milhares e milhares, se calhar, deles, pessoas que estão completamente esquecidas e abandonadas no meio do campo. Sim. Nós só temos uma pessoa que já não é tropa, acho que o Avelino me ajuda, não é tropa, que era o Sr. Coronel Maia, da GNR, que era o comandante da GNR aqui. Uma vez numa cerimónia nossa no Lucio de São Brás, eu falei-lhe nisto e ele olhou para mim e disse-me: Sr. Zé Caraça, quando o senhor precisar de carros ou de alguém para nos fazer acompanhar, contem com o Guarda Republicano. Porque isto, se dessem mais apoio aos núcleos, à Liga dos Combatentes, acho que podíamos desenvolver muito mais trabalho. Ok, obrigado. Já agora, pegando aqui nesta última deixa aqui do meu colega, do Zé, gostaria de frisar que nós não estamos só aqui em Évora a apoiar os combatentes e os sócios, na sua generalidade. Nós fomos um dos primeiros núcleos que abrimos uma delegação, nomeadamente em Alcáçovas. Por sua vez, temos mais um delegado em Viana do Alentejo. Ou seja, nós fomos quase pioneiros também nesta área, em que abrimos delegações, portanto, que pertencem ao núcleo. Temos lá em Alcáçovas 2 delegados antigos combatentes, que já nos proporcionaram, eles, através do trabalho que lá desenvolvem e do nosso, angariar cerca de 200 e tal sócios. Sim. Depois temos um outro delegado em Viana do Alentejo, que embora não seja uma delegação, mas nós consideramos delegado, foi um antigo combatente da Força Aérea, que esteve também na Guerra do Ultramar, e por força desse trabalho que ele vem lá desenvolvido, também já temos cerca de mais de 200 sócios só lá de Viana do Alentejo. E depois nós conseguimos, felizmente, não tanto como desejávamos, como diz aqui o Zé muito bem, mas conseguimos abranger aqui uma vasta comunidade à volta de Évora. Não estamos só localizados na cidade de Évora, mas aqui nas freguesias e nos concelhos limítrofes nós também conseguimos apanhar um grande vasto de sócios. E falámos das freguesias urbanas e rurais aqui, as Arujas, São Miguel de Macedo, Nossa Senhora de Macedo, até mesmo os concelhos aqui limítrofes, estamos a falar de Arraiolos, estamos a falar de Viana do Alentejo, ou seja, nós tentamos absorver o maior número de casos e de sócios, não tantos como desejaríamos, como é óbvio, mas ainda assim acho que é importante, e os outros núcleos que eu tenho conhecimento também tentam estender, digamos assim, a sua influência de modo a apanhar o maior número de pessoas que necessitem do nosso apoio. Há pouco esqueci de frisar aí um aspecto importante, que eu, quando falou aí na questão dos apoios, sim, nós também temos uma parceria com o Banco Alimentar, em que nós recolhemos, por exemplo, papelão e papel, e em troca desse papelão que nós entregamos, entregam-nos cabazes alimentares que nós servimos para algumas famílias de sócios mais carenciadas. Inclusive apoiamos ainda monetariamente e agora peço aqui ajuda aqui aos meus colegas, é neta ou filha? Filha, não é? Filha de um antigo combatente da Primeira Grande Guerra, que está no lar, no Landroal, e em que nós também apoiamos com um pequeno subsídio mensal.
E depois ainda há a questão da conservação das memórias que falou aí, Sim. e que para nós também nos é muito caro, e essa conservação das memórias também são algo que diz muito à Liga dos Combatentes, e nós, núcleo, não queremos dissociar-nos de modo algum dessa conservação das memórias, pelo contrário, queremos cada vez mais valorizá-las, e como tal, nós gostamos de homenagear e conservar a memória dos nossos antigos combatentes, já que não estão entre nós. Tanto assim, nós ali no cemitério dos Remédios temos um talhão dos combatentes. Eu lancei aqui o desafio ao meu colega, mas ele não falou, se calhar tentou-me passar futbolisticamente a bola aqui para mim, mas pronto. Não é isso que ia fazer, mas vá. Mas nós temos um talhão ali no cemitério dos Remédios, em que nós temos tentado ao máximo conservá-lo e melhorá-lo. Neste momento temos um talhão com 356 urnas em ossário e mais 56 campas de antigos combatentes, principalmente da Guerra do Ultramar. E temos feito desenvolvido um esforço enorme a nível financeiro para o dotar cada vez de uma forma mais digna, porque as pessoas podem partir fisicamente, mas a memória de Deus tem que ser preservada. E este espaço onde nos encontramos também, falando em memórias, é também um espaço que nós queremos agora, no futuro, remodelar completamente e constituir aqui um pequeno núcleo museológico para que essas memórias possam ser preservadas, possam ser conservadas e aproveitem. Exatamente. E posso aproveitar aqui o ensejo que me estão a dar, aqui o tempo de antena que me estão a dar, e para quem nos estiver depois, para quem nos for depois ouvir, que quem quiser contribuir com algo que lá tenha em casa, e que muitas vezes nem sempre é valorizado a nível de algum objeto da sua vida militar, e que nos queira doar para nós constituirmos aqui esse núcleo museológico, de forma a que as gerações vindouras possam continuar a olhar para estes objetos, mas são objetos que podem parecer à primeira vista inanimados, mas são objetos com muita história e são vivos. Exatamente. E é importante lançar aqui este desafio, este convite. Eu só gostava de ouvir o Sr. Peter a dizer como é que teve conhecimento da Liga e como é que é a sua relação. Olha, eu não estou a dizer isto com qualquer ironia, mas sou o combatente mais antigo que aqui está, sou o diretor mais antigo também que aqui está, já venho lá debaixo de onde a antiga prisão, Sim. Ou seja, da rua de Macheiro, lá de baixo, sempre como sócio, e depois houve alguém que há muitos anos me convidou para fazer parte da direção da Liga, e até hoje é com o máximo gosto que dedico o meu tempo. E quando veio para Portugal? Quando teve conhecimento? Sim, quando vim para Portugal tive logo conhecimento, porque perto de mim moravam pessoas que tinham estado em África também, sim, e que me perguntaram, então pá, já és sócio da Liga dos Combatentes? Eu disse, não, então onde é que isso é e tal? Pronto, nós falámos, né? E então é isto assim. E passado meia dúzia de tempo, pouco, fui-me associar, sim, e até hoje, e pronto, tenho como a satisfação. É pena não olharem melhor para nós, combatentes, mas temos que viver com aquilo que temos, e é o que temos. Por isso é que escolhi fazer sobre a memória dos antigos combatentes e para não deixar as vossas memórias morrer. Resta-me só, para terminar, agradecer mais uma vez à Liga dos Combatentes por ter aceito o convite do Instituto e por ter disponibilizado o espaço e uma oportunidade fantástica de ouvir histórias de dois antigos combatentes que tão amavelmente estiveram aqui connosco, e dava a terminar o nosso podcast assim. Pronto, e se me permite, se o Sr. Presidente quiser falar... E se me permite, gostaria de terminar da forma que comecei, que é agradecer a vossa visita, o vosso interesse em nos conhecerem, passo o termo, digamos assim, a conhecer o núcleo de Évora da Liga dos Combatentes, conhecer um bocadinho da Liga dos Combatentes e exortar-vos a que possam continuar a desenvolver este trabalho, porque é fundamental que as memórias
se conservem e que saibam que existem ainda muitas pessoas que precisam de apoio e cada vez mais, e que a Liga dos Combatentes, termino dizendo que Liga dos Combatentes em todas as frentes, Liga dos Combatentes, valores permanentes. Muito bem. Acho que é o remate. Ok.